A paz do Senhor Jesus, alunos da Faculdade de Praia Grande. Vamos dar continuidade ao estudo dos livros poéticos e proféticos. Nós demos uma introdução a respeito dos livros poéticos e proféticos. E agora vamos falar um pouquinho sobre Jó e também sobre Salmos, também. Vamos usar aqui um pouquinho dessa revista da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Visão panorâmica do Antigo Testamento, segundo trimestre de 2003, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre, dentro da lição 9 e da lição número 10, tá bom? Sobre a lição 9 e lição número 10, vai estar aqui os livros poéticos, tá bom? Também vamos nos basear na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bom? No estudo que vem antes de cada livro, tá bom? No estudo que vem antes de cada livro, vamos nos basear. Então vai ter momentos que nós vamos falar dentro do estudo que está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem momentos que vamos falar dentro da revista da Escola Bíblica Dominical. E tem parte que vai estar mesclado, tá bom? Eu tirei um pouquinho da revista, um pouquinho da Bíblia de Estudo Pentecostal e formatei um estudo. Fiz um resumo para nosso melhor entendimento, tá bom? Não é muito longo os conteúdos, né? Dá para nós falar aqui dentro de pelo menos 15 minutos. E vocês puxando essa revista da Escola Dominical e acompanhando pela Bíblia de Estudo Pentecostal, vocês vão ter o melhor aprofundamento, tá bom? Também não dá para fazer um vídeo muito longo, vocês sabem que não dá para depois passar para vocês um vídeo muito longo. Os aplicativos aí às vezes não aceitam, né? O próprio celular da gente às vezes não comporta, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre Jó. Sua autoria é atribuída ao próprio Jó. O próprio Jó é referido assim, a sua autoria. Ele próprio escreveu. Algumas pessoas acreditam que foi Moisés, tá bom? Então tem aquela linha de pensamento que acredita que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. A tradição data essa obra em meados do século XV a.C., então bem antigo, né? E é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Ele é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Olha, vamos ver aqui algumas características. Não faz menção ao povo de Israel. Então, esse livro aqui, ele é antes da formação do povo de Israel. Então, ele não cita o povo de Israel, tá bom? O próprio Jó é quem oferece sacrifício ao Senhor. Prática anterior ao sistema levítico. Então, os sacerdotes passaram a fazer sacrifícios a partir de Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito, leva o povo lá para o deserto, e ali então Deus manda fazer o tabernáculo, manda separar os sacerdotes, né? Começando ali por Arão, e também o sacerdote levítico, né? Toda aquela tribo como sacerdote. Então, a partir dali é que os sacerdotes passam a fazer sacrifícios e ser mencionado, né, os sacrifícios a partir praticado pelos sacerdotes. Antes disso, era o próprio pai de família que fazia o sacrifício por ele e pela própria família, tá bom? Então era mais pessoal o sacrifício, tá certo? A partir de Moisés, então o povo ia até o tabernáculo, ia até o sacerdote, e o sacerdote é que fazia o sacrifício pelo povo, tá bom? Então, uma das provas que esse livro aqui, ele é um dos mais antigos da Bíblia, né? Não faz menção do povo de Israel. O próprio Jó é quem oferece sacrifício ao Senhor, prática anterior ao sistema levítico, né? Lá no capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver esse sacrifício aqui de Jó. Cita 31 vezes o nome divino Shaddai, né? Todo-poderoso, né? Muito comum na era patriarcal, né? Lá em Êxodo 6, versículo 3, nós vamos ter essa experiência, né?
A riqueza era medida pelo número de gado. Então, vê que Jó tinha tantos números de gado, de ovelhas, era assim que se media a riqueza naquela época. Então, essa é uma prova que esse livro ele é bem antigo, bem antes ainda da formação do povo de Israel, tá bom? Na era patriarcal, tá bom? Veracidade do livro, tá bom? Então, essa parte aqui eu tirei uma parte da Revista Escola Bíblica Dominical, tá bom? Lá na página 66. Veracidade do livro. Muitos acreditam que o livro de Jó é apenas uma história fantasiosa. As pessoas pensam o que elas querem, né? Então tem muitos estudiosos, muitos filósofos, muitos escritores, eles julgam que esse livro é uma fantasia. Isso não aconteceu, tá bom? Que isso não aconteceu, isso é uma fantasia, eles acreditam dessa forma. Mas tem como nós provamos que esse livro é uma história real. Tem como provar que essa é uma história real. Veja só, mas a própria narrativa prova que é um fato real, pois narra, olha só o livro de Jó, narra o nome de Jó, a sua terra Uz, tá vendo? Cita nome, cita a terra, o nome de 4 amigos de Jó, sua região, a região deles, de cada um deles é citado, tá certo? No livro, cita números de filhos, e alguns até pelo nome, tá? Vai lá no capítulo 42, versículo 14, lá vocês vão ver de Jó. Outra veracidade é o agente tentador. Veja bem, o causador de todo mal que sobreveio sobre Jó, que aparece no capítulo 1 e versículo 6, e já desaparece no capítulo 2, versículo 7. Então, preste bem atenção. O agente tentador, ele aparece lá no comecinho do livro e depois já desaparece. Capítulo 1 aparece, capítulo 2 já desaparece. E o próprio Deus, que aparece no capítulo 1 e capítulo 2, e depois só entra em cena no capítulo 38. Agora, o escritor aqui faz uma pergunta. Que dramaturgo escreveria uma dramaturgia e ocultaria os 2 principais personagens? Os 2 principais personagens, que é o agente tentador e o próprio Deus. Então, quem forma uma história, ele leva o principal personagem até o final. Até o final. Caso o bom prevalece, o mal perde, morre e assim por diante. Então, ele tem que ir caminhando até o final da história para dar sentido à história. Então, não tem como alguém inventar uma história e ocultar os 2 principais, mas o principal personagem que não é Jó, preste atenção, os 2 personagens principais, um ataca e o outro, vamos dizer assim, defende. E o outro defende. Vamos dizer assim, que é o bandido e o mocinho. O bandido e o mocinho. Então, o povo que é Jó, ele só está no meio do conflito. Só está no meio do conflito, tá bom? Então, não tem como fazer um filme dessa natureza e ocultar os 2 principais personagens e depois um só aparecer lá no final para resumir todas as coisas. Então, Deus só vai aparecer lá no seu capítulo, se eu não me engano aqui, no capítulo 38 em diante, é que Deus vai aparecer novamente. Então, não tem como inventar uma história dessa sem os 2 principais personagens estarem presentes na história, tá bom? Sua historicidade, também tirei lá da página 66, lá no item de número 5 da Revista da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Jó é citado em outras partes da Bíblia como personagem da história, tá bom? Para provar que ele faz parte da história, não é uma fantasia, tá bom? Foi citado juntamente com Noé e Daniel, lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Sua história é mencionada na Epístola de Tiago, lá no capítulo 5 e versículo 1. O livro de Jó é citado no Novo Testamento como parte das Escrituras Sagradas, tá certo? Vocês dão uma olhadinha aí em Jó,
no seu capítulo 5 e versículo 13. Depois vai lá em Coríntios 3, 1 aos Coríntios 3, versículo 19. Então Paulo ele usa uma referência de Jó e ali ele conversa com seus leitores, tá bom? Nesse livro está a declaração da esperança messiânica do patriarca, tá bom? Jó 19, versículo 25, como nós sabemos que ele fala ali sobre o Messias, a esperança dele ver o Messias, e essa profecia se cumpriu, tá bom, meus queridos alunos? Falando um pouquinho de Salmos, Salmos é louvor, o louvor do povo de Israel, saltério, tá bom? É a forma como o povo de Israel louvavam e adoravam a Deus. Eu tenho tirado essa lição também aqui, da Revista Escolar Dominical, página número 72, tá bom? No tópico de número 2. Seu título, né, em hebraico,